Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos, bom dia! Mais um dia juntos, é uma alegria receber vocês aqui. Ontem a gente não conseguiu ter o nosso tempo devocional, eu estava na minha reunião de discipulado. Eu sou pastor, mas eu também sou ovelha. É muito bom ser ovelha, é muito bom andar com gente que ama o Senhor. É maravilhoso fazer parte de uma família de pastores, de uma família de igrejas. É maravilhoso não andar sozinho. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Durante essa semana, estamos estudando, meditando na palavra, recebendo alimento de Deus sobre como vencer a ansiedade. E vou te dizer, uma maneira de vencer a ansiedade é não andar sozinho. É você entender que você não tem todas as respostas e que é no corpo de Cristo, é na comunhão da igreja que nós encontramos sabedoria, que nós encontramos revelação, que nós encontramos clareza, direção. Você pode me dizer, pastor, mas eu encontro todas essas coisas em Cristo. Cristo é suficiente. Deixa eu te dizer, a igreja é o corpo de Cristo e é através do corpo de Cristo que o Senhor se expressa, se revela, se manifesta, que Ele nos ensina, que Ele nos conduz. Então, estivemos 2 dias reunidos com os pastores, na quarta e na quinta-feira, e foi maravilhoso, é muito bom, e quero dizer para você que vencemos a ansiedade quando não vivemos sozinhos. Mas hoje eu quero falar sobre um outro tema, porque muitas vezes a ansiedade, na verdade eu podia falar sobre isso, Acho que amanhã eu vou trazer esse tema aqui para você, mas eu não preparei. É só um esboço aqui de espontaneidade. Mas você sabe que um dos principais motivos pelo qual as pessoas vivem ansiosas é porque as prioridades delas estão trocadas. E a gente precisa hoje falar sobre isso. Você precisa organizar suas prioridades. Mas antes de entrar no tópico e compartilhar com você essa palavra, eu queria pedir que talvez você esteja chegando aqui hoje pela primeira vez, ou talvez você tenha participado já das nossas palavras, mas não é inscrito no meu canal. Eu gostaria de pedir que você se inscrevesse. Ative aí o botão, né? Aperta aí inscrever-se, clica no botão gostei do vídeo, porque assim você fica por dentro de tudo aquilo que temos compartilhado. E também, quanto mais pessoas clica no botão gostei do vídeo ali, ativa também as notificações, o YouTube vai entender que esse é um material relevante e vai entregar para mais pessoas. Amém, meus irmãos? Pega a sua Bíblia então. Dito isto, abra em Mateus 6:33. Esse é um texto muito conhecido, muito conhecido. Diz assim a palavra, Mateus 6:33. Oh, glória, a idade de Cristo. Diz assim o texto: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Veja só, o próprio Senhor Jesus nos dá um remédio poderoso que funciona como um calmante espiritual e que organiza a bagunça do nosso coração e alinha os nossos pensamentos. Qual é esse remédio? Buscar o Senhor em primeiro. Colocar o reino do Senhor antes de todas as coisas. O problema é que, infelizmente, vivemos numa geração que trata a vida espiritual como algo secundário. As pessoas começam o dia, mas ao invés de se alimentarem de Cristo, eles pegam isso aqui e recebem muitas coisas, muito conteúdo, eu diria até mesmo estragado, muita informação da carne. Por quê? Porque as prioridades estão trocadas. Infelizmente, as pessoas, elas servem a Deus, elas vão para a igreja,
Elas têm comunhão no tempo que dá, quando querem, quando não estão cansados, quando não estão passando por dias difíceis. E diante dos desafios e diante das circunstâncias adversas da vida, a primeira coisa que as pessoas abrem mão é do seu relacionamento com Deus e com a igreja. Eles simplesmente colocam o reino de Deus em segundo lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse que nós não deveríamos nos preocupar com outras coisas porque o Senhor sabe do que precisamos. Mas ele diz o seguinte: eu sei o que vocês precisam, mas para que você não viva preocupado, estabelece o meu reino como prioridade. Eu sei o que é melhor para vocês e eu não quero que vocês vivam uma vida de preocupação, de angústia. Coloque a mim, o meu reino em primeiro. Quando o Senhor está no centro, o resto vai encontrar lugar. Mas quando ele deixa de ser o centro, a ansiedade ganha espaço, porque nada consegue preencher. Você precisa entender uma coisa, meu irmão, minha irmã, o nosso coração só tem lugar para um Deus. A ansiedade nada mais é do que o grito da nossa alma por vida, por propósito. A ansiedade aparece quando o reino de Deus está em segundo plano. Antes de falar isso aqui em Mateus 6, Jesus faz uma lista gigantesca. Ele fala assim, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir. Não fiquem presos no amanhã, com o futuro, as necessidades, porque vocês são muito mais importantes que tudo isso. O teu Pai, o Pai Celeste, sabe daquilo que vocês precisam. Jesus deixa claro que o problema da nossa vida é as nossas prioridades. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro, quando você estabelece, talvez você pode me perguntar, pastor, como eu coloco o reino de Deus em primeiro? Eu vou dizer, não vá trabalhar sem ouvir a palavra, sem ler a palavra, sem ter o seu tempo de oração. Não pegue no telefone sem antes se alimentar do alimento do céu. Agradeça ao Senhor antes das suas refeições. Seja grato a Deus. Antes de você começar a trabalhar, ore. Ore. Reúna com a sua equipe de trabalho, peça para fazer uma oração. Gente, isso é tão simples, tão simples. Por que você hoje, agora, são momentos que a gente se encontra no início da manhã e você está ouvindo a palavra? Chega no teu trabalho hoje. Ou se você já está no trabalho me ouvindo, faça isso amanhã. Ou segunda-feira, né? Amanhã é sábado. Pessoal, eu poderia orar aqui antes da gente iniciar o nosso dia de trabalho? Pede para que Deus conduza o teu dia de trabalho. Valorize a vida espiritual da igreja. Estabeleça no domingo, vai para o culto, vai ouvir a palavra. Se você não é aqui da nossa região ou não é da igreja onde eu sou pastor, encontre uma igreja que prega o evangelho da graça aí na sua cidade, na sua região. Às vezes você está me ouvindo e não tem uma igreja videira onde você mora, me manda uma mensagem, eu vou ajudar você. Pergunta para mim, pastor, onde que fica a sua igreja aqui na minha cidade? Nós temos mais de 1.400 igrejas espalhadas no Brasil. Com certeza a gente vai encontrar uma igreja perto de você. Estabelece, domingo é o dia do Senhor. Coloca o culto como prioridade. Mas não só o culto, se envolva em estudar. Na nossa igreja nós temos cursos onde nós ensinamos as pessoas a palavra. Se envolva, tenha comprometimento com o reino. Assuma responsabilidades.
As responsabilidades guardam o nosso coração da ansiedade. Eu tenho vários desafios, várias dificuldades e muitos problemas. Mas o fato de eu ter responsabilidade faz com que eu não pare. Me traz foco, propósito, constância. Coloca o Senhor e o reino dele como prioridade. Estabelece. Ah, mas hoje eu tô cansado. Ah, porque eu briguei aqui com a mulher, com o marido. Decide no coração colocar o reino do Senhor como prioridade. Quando você coloca Jesus no centro, ele vai começar a permear todas as outras áreas da sua vida, meu irmão. Isso é um estilo de vida. Isso precisa fazer parte da sua vida. Isso precisa fazer parte do seu dia a dia. Agora, quando você trata o reino de Deus, quando você trata Jesus como um Papai Noel, onde ele vem só e ele aparece só no final do ano, a tua vida vai ser uma bagunça. Deus não te criou para viver uma vida de ansiedade. Deus não te criou para que a sua mente possa ficar trabalhando em vez de dormir. Deus não criou teu coração para ser cheio de palpitação. Não, Deus te fez para viver no descanso. Deus te fez para viver uma vida leve. Estabelece, eu vou servir ao Senhor. Consagra o seu dia a Ele. Oferece o seu dia a Ele. Faz um plano de leitura bíblica. Todo dia estabelece ler a palavra. Separa um tempo do seu dia para orar. É assim que nós vencemos a ansiedade, gente. É sendo cheios do Senhor Jesus. É nos envolvendo com as coisas de Deus. Você sabe, a gente vive num tempo onde as pessoas, infelizmente muitos crentes, eles estão vencendo a ansiedade com exercício físico. Eu acredito que o exercício físico contribui, mas a Bíblia fala que tem pouco proveito. Tem gente que vence a ansiedade com remédios. Eles querem tomar remédios, eles vão fazer terapia, e eu acho que isso também tem o seu lugar e tem certo proveito. Mas eles se esquecem do mais importante, que é colocar o Senhor no centro, que é colocar o reino de Deus como prioridade. Semana passada não, antes de ontem a gente falou sobre agenda. É algo tão simples, ter uma agenda é tão simples. E agora eu estou te falando, na tua agenda coloca o Senhor e o reino dele, a obra dele como prioridade. Ah, quantas vezes eu estava mal, ansioso, preocupado, eu fui para um culto, eu fui para uma célula. Eu estava agora com os pastores, com os meus pastores, sendo ensinado, sendo pastoreado, ouvindo histórias, sendo enriquecido através dos testemunhos daquilo que Deus tem feito na igreja desses outros pastores que caminham conosco. Eu vou dizer para você, eu volto dessa reunião, ontem quando eu cheguei eu fiquei pensando, isso é terapêutico, isso é um remédio para a alma. Por quê? Porque eu estou envolvido nas coisas de Deus. E um pastor teve um momento tão poderoso no nosso discipulado, um pastor estava compartilhando a sua história, e de repente o Espírito Santo tomou a sala de reunião e os pastores começaram a chorar e a gente abraçou aquele irmão e nós oramos uns pelos outros. Foi tão poderoso, gente, tão poderoso. Eu saí de lá assim renovado, eu saí de lá com o coração, oh Senhor Jesus, obrigado. Eu tô aqui contando para você. Por quê? Porque o Senhor é o primeiro. E quando eu passar por dificuldades, eu vou lembrar do testemunho daquele pastor que passou e que venceu.
E o fato de eu estar lá, levando a sério o meu compromisso com os meus pastores, com a igreja, o fato de eu ter compromisso e ter o reino como primeiro lugar, sem dúvida, estabeleceu no meu coração segurança de que Deus é aquele que transforma histórias e que não desampara aqueles que nele escolhem confiar. Eu declaro sobre você nessa manhã: o Senhor não te desampara. Ele nunca falhou com aqueles que confiaram nele. Ele não vai falhar com você. Então a minha palavra para você hoje é: coloque o reino de Deus em primeiro. Mergulhe a sua vida no reino. Joga fora esses pensamentos de ir devagar. Joga fora essas crenças de eu tenho que ter tempo para mim. Eu vou dizer, você tem que ter tempo para Deus. Porque nessa história de ter tempo para você, você vive ansioso. Não, eu tenho que cuidar da minha saúde. Cuide da sua saúde. Mas coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Glorifique a Deus no seu corpo. Cuide da sua saúde para que Cristo seja glorificado. Mas coloque o reino dele em primeiro. Pastor, o meu problema é hormonal, por isso que eu vivo ansioso. Eu vou te falar, meu irmão, minha irmã, coloca Jesus no centro para você ver. Traz ele para o teu dia a dia. Aleluia. Deixa eu orar pela sua vida aqui, porque senão eu vou ficar falando mais e mais e mais e hoje vai ficar longa essa palavra aqui. Senhor, eu abençoo os meus irmãos e eu peço, arranca a ansiedade. Semana está chegando ao fim, eu te louvo. Eu louvo ao Senhor porque em Ti nós encontramos descanso. Ó Senhor Jesus, dai-nos descanso. Descanso para as nossas almas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu queria que você que chegou até o final deixasse assim escrito nos comentários: na minha vida, o reino de Deus está em primeiro. Escreve isso. Escreve: na minha vida, o reino de Deus está em primeiro. Amém, irmãos? E antes de encerrar, eu quero te pedir: pega essa palavra e manda para aquela pessoa que está lutando contra a ansiedade. E manda também para aquelas pessoas que às vezes colocam o reino de Deus em segundo plano. Me ajuda aí. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. E amanhã estaremos juntos se assim Ele quiser. Fique na paz. Tchau, tchau.